Comigo a sua Bíblia lá em 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo capítulo 2. Digo, 2 Timóteo capítulo 1, verso 12. Não capítulo 2. Deixe sua Bíblia aberta. Antes de lermos o texto, eu quero tecer alguns comentários. Sempre se fala muito a respeito da fé cristã. Em que se baseia a fé? O que é a fé cristã? Esses dias atrás, um jovem falou assim comigo: pastor, fiquei muito triste com o meu professor. Falei, por quê? Ele virou para mim e falou assim, que a professora dele disse que a gente não precisava ficar com essa coisa toda com Jesus, não, que outras pessoas sofreram muito mais do que Jesus. E ele se sentiu tão ofendido por aquilo, foi uma ofensa tão direta à fé dele, e ele ficou triste, porque a professora disse para ele que a fé que nós vivemos, a fé que pensamos que temos, é uma bobagem, é uma consequência aí de manobras políticas, enfim, aquele discurso todo, irmãos. Mas é interessante, às vezes nós mesmos estamos um pouco, talvez despercebidos ou desatentos com alguns detalhes essenciais da fé cristã. Talvez se alguém pedisse para nós, como tarefa, por favor, descreva para mim a fé cristã. Talvez demorássemos um pouco para elaborar um conceito, para elaborar algumas verdades, para falar, não, a fé cristã é isso, está fundamentada nisso, e nisso, naquilo. Falta-nos um pouco de embasamento sobre a fé cristã. E é por causa dessa ausência de um conhecimento substancial, concreto da fé cristã, é que às vezes, quando somos arguídos sobre aquilo que cremos, a gente dá uma gaguejada, dá aquela tropeçada, sabe como é que é? Não desenvolve e trava, parece que não sai, né? E o gaguinho, né? Parece que é o gaguinho que está falando, mas estamos às vezes gagos na fé, irmãos, na fé. A coisa não flui, não anda, irmãos, não anda. E muitas vezes, irmãos, muitas vezes, gerações inteiras são criadas dentro da igreja, são criadas dentro dos arraiais de Deus, sem que tenham um conhecimento substancial sobre a fé cristã. Pastor, quer dizer então que você está se propondo a hoje dar um conhecimento substancial, que todo mundo vai sair daqui sabendo exatamente o que é a fé cristã? Irmãos, longe de mim querer esgotar o assunto. Levaríamos meses, quem sabe anos, falando a respeito da fé cristã. Para falar a verdade, tem séculos e séculos que a fé cristã está sendo cada vez mais elaborada, está sendo mais trabalhada, mais falada e mais explanada. Então, longe de mim uma pregação querer, querido, esgotar todo o assunto. Mas eu quero dar alguns pontos chaves daquilo que nós defendemos e daquilo que nós cremos. Um homem que soube viver a fé cristã de uma maneira muito bela e expressou-se de maneira muito sobrenatural, eloquente, muito eficaz, foi o apóstolo Paulo. Esse homem viveu a fé cristã de uma maneira bonita, irmãos, bonita. Esse homem foi fustigado com varas inúmeras vezes. Fustigado com varas, irmãos, é aquele caniço que vai batendo e vai dando aquele vergão roxo. Esse homem foi açoitado, querido, incontáveis vezes, com aqueles pregos que rasgam a pele. Esse homem foi tão violentado com socos, murros, pontapés e pedras que deram o apóstolo Paulo como morto. O ódio era tão grande com a pregação do evangelho e com a proficuidade daquele homem, ou seja, era tão relevante o ministério dele, era tão eficiente o ministério dele, que as pessoas sentiam nojo e inveja. E portanto se arremetiam com tanta veemência, sempre que podiam, para poder fazer com que talvez ele se demovesse do intuito de não crer mais em Jesus.
E ele sempre dizia: olha, eu estou disposto a não somente sofrer, padecer, ser preso, como também morrer por Jesus. Morrer por Jesus. E o que esse homem tinha de diferente que fazia com que a fé dele fosse tão bonita? Muitas vezes a nossa fé é colocada à prova, e nem sempre, irmãos, somos encontrados aprovados quando a nossa fé é testada. Nem sempre a nossa fé é uma fé linda e que faz com que os outros movam-se na direção da cruz. Às vezes a nossa fé é motivo de chacota e vergonha para os outros aí fora. Como disse aqui, por exemplo, na área financeira, como a nossa fé é motivo de chacota. Como a nossa fé é motivo de chacota nas faculdades quanto à sexualidade. Ah, que bobagem, esperar o casamento para quê? Quanto, querido, a nossa fé é motivo de chacota na questão do caráter, não falar mentira, querido, ser correto, não estar submerso, envolto em pornografia, não enganar para não ser enganado, não subtrair aquilo que não é seu, querido, de maneira aleivosa, de maneira corrupta. Quantas e quantas vezes a nossa fé, querida, é motivo de chacota quando dizemos que amamos a Deus mais do que todas as coisas, quando dizemos que Jesus vai voltar e o povo fala: cara, você acredita nisso? Você acredita que existe céu? Que céu, cara? O céu é esse que você está vendo aí, você vai morar ali em cima, você vai virar o quê? Fantasma? Você vai virar nuvem, então você vai desintegrar e vai ficar pairando, voando ali pelo céu. É isso que você vai ser. Zomba o rim da nossa fé, querido. E às vezes ficamos um pouco sem argumento, e às vezes ficamos um pouco assim acuados, amedrontados, sem saber exatamente o que responder e como agir. O apóstolo Paulo, irmãos, declarou de diversas maneiras a sua fé, de uma forma muito bela e de uma forma muito intensa, muito intensa, muito intensa. No capítulo 1 da segunda carta ao jovem Timóteo, no verso 12, o apóstolo Paulo diz assim: e por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Já falei aqui incontáveis vezes o propósito da segunda carta do apóstolo Paulo para o jovem Timóteo. A primeira carta é cuide da igreja. A segunda carta é cuide de ti, cuide de você mesmo. O apóstolo Paulo escreve a primeira carta ao jovem Timóteo quando ele se direcionou a Éfeso pela primeira vez para corrigir algumas correntes doutrinárias que estavam começando a emergir na igreja e estavam corrompendo o ensino doutrinário bíblico correto. E a inserção do jovem Timóteo naquela comunidade foi extremamente proveitoso, porque nós compartilhamos aqui hoje pela manhã na escola dominical, como que a igreja de Éfeso tornou-se uma igreja que não admitia aqueles que pregavam doutrinas que não eram o evangelho puro. E a primeira carta cuida da igreja. O apóstolo Paulo vai relembrando o jovem Timóteo de detalhes sobre a igreja. Mas o que é que acontece, querido? A segunda carta é para o pequeno, é para o pequenino menino, o filho do coração, o filho do ministério, querido. Que o tempo, as dificuldades, os abrolhos e os espinhos da vida custaram a alegria e o brilho nos olhos de se pregar o evangelho. O jovem cansou, está ferido, está machucado, e agora o apóstolo Paulo vai escrever uma carta para que ele relembre princípios elementares da fé. Princípios elementares da fé. E ele já começa tocando no coração do jovem Timóteo, em que ele diz no verso 3 assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia, lembrando-me do quê? Das tuas lágrimas. Estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua o quê? Fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou na tua avó Lóide e tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti
Os ventos bateram contra Timóteo, os maremotos, as dificuldades vieram e assolaram a fé daquele menino, e o apóstolo Paulo está relembrando a ele em que ele crê desde a mais tenra idade. E olha, irmão, se tem uma coisa que a gente precisa é ser relembrados daquilo que nós fomos ensinados, relembrados daquilo que nós cremos, daquilo que nós acreditamos. E a fé salvadora, irmãos, do cristão, consiste em alguns elementos bonitos. Primeiro elemento da fé salvadora, pegou aí, Nicolas? O tema, você está me cobrando agora, eu vou colocar os temas. A fé salvadora do cristão. A fé salvadora do cristão consiste, em primeiro lugar, em um conhecimento verdadeiro da causa. Eu sei, é o que diz o apóstolo Paulo, eu sei. A primeira coisa, querido, que faz com que a nossa fé brilhe, que faz com que a nossa fé seja forte, que faz com que a nossa fé seja inabalável, que faz com que a nossa fé seja uma fé relevante, que impacta e toca no coração dos outros, é saber, irmãos, exatamente em que nós temos crido, em quem, como, quando, de que forma, por quê. Repare bem nos versos anteriores, a partir do verso 10, o apóstolo Paulo diz assim: segundo, é um finalzinho do verso 8, segundo o poder de Deus, agora o verso 9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. Olha que lindo, irmãos, a soterologia. Soterologia vem de soteria, do grego, que quer dizer salvação. É por isso que a cidade de Salvador, na Bahia, quem nasce lá é soteropolitano. Soteropolitano, aqui é belzontino, não Belo Horizontino, né? É belzontino, né? Lá em São Paulo é paulista, né? No Rio é carioca, né? Em Salvador é soteropolitano, porque vem da palavra soteria, que quer dizer salvação, Salvador é soteria, e ele fala dessa salvação, querido, olha, não segundo as nossas obras. O apóstolo Paulo sabe que o seu chamado, a sua vocação, não veio por nada que ele fez, não veio por nada que ele realizou, nem por nada que ele é capaz de fazer, veio única e exclusivamente pela graça de Deus. Olha como que ele continua dizendo: mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, queridos. Se tem uma coisa que o apóstolo Paulo sabia e conhecia, era o que Jesus havia feito por ele. Aquilo estava muito claro diante dos seus olhos, estava amalgamado, estava consolidado no seu coração. Portanto, a mente do apóstolo Paulo, querido, era aquela mente que pensava de maneira muito sistemática, muito engrenada, muito bonita. Ele sabia da bondade de Deus, ele sabia da sua pecaminosidade, ele sabia da sua insignificância, e o que fez essa ponte entre um Deus bondoso e justo e um homem pecador foi a graça de Deus. A graça de Deus. Esse homem sabia que nada que ele podia fazer, ou que ele fez, ou que talvez ele pudesse fazer, seria capaz de salvá-lo, seria capaz de curá-lo, seria capaz de restaurá-lo. Abre comigo a sua Bíblia lá em Gálatas. Olha que bonito, irmãos, do capítulo 1, do verso 15 ao verso 19, olha como esse homem estudava, conhecia a palavra de Deus. Gálatas capítulo 1, verso 15, diz assim um texto: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. O verso 18, as 3 primeiras palavras, o que está escrito?
Quanto tempo? Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias, e não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. O apóstolo Paulo está relatando para a igreja dos Gálatas como foi o seu processo de conversão. Atos capítulo 9 narra como foi o processo. Ele está caminhando em direção a Damasco, com uma comitiva de homens valentes com espadas, autorização nas mãos para encerrar no cárcere aqueles que estavam crendo em Jesus. E o texto bíblico, a narrativa de Lucas, que posteriormente tornou-se amigo e fiel companheiro do apóstolo Paulo, obviamente ele ouviu do próprio apóstolo Paulo esse relato, diz que o apóstolo, que nesse momento era Saulo, perseguidor da igreja, respirava ameaças de morte. Esse homem desejava matar todos aqueles que criam em Jesus, mas aí ele encontra com Jesus. E foi como nós demos a abertura aqui no culto. Ele não encontrou com Jesus fraco, humilhado, raquítico na cruz, debilitado de tanto apanhar. Ele não encontrou com esse Jesus, não. Ele encontrou com Jesus glorificado, que a luz dele brilhou mais do que o sol. E aí, querido, aquele homem arrogante, prepotente, jactancioso, aquele homem, querido, todo cheio de si mesmo, fica acuado, medroso e sente-se totalmente pequeno diante daquele que é o Todo-Poderoso. E ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Depois desse processo, você sabe o que aconteceu? Escamas deixaram o apóstolo Paulo cego por 3 dias. Ele recebe uma oração, essas escamas caem. Ele ouve da boca de Ananias o seguinte: olha, esse homem é importante para mim, porque eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. E Deus o chama de maneira muito pessoal para ser um proclamador do evangelho para os gentios. Quem eram os gentios? Aqueles que não eram judeus de nascimento. Qualquer povo que não era judeu de nascimento era considerado gentio. E o apóstolo Paulo é chamado para pregar para essas pessoas. Interessante, irmãos. Ele não sai pregando na mesma hora, não. Ele teve um encontro com Jesus, no outro dia está pregando, não, querido. Olha aqui. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça. Aí ele disse assim: quando isso aconteceu, o que eu fiz? Eu fui para a região da Arábia, no deserto. Fiquei lá durante 3 anos. 3 anos, irmãos. E o que o apóstolo Paulo estava fazendo? Ele estava relendo as escrituras, irmãos. Relendo, reaprendendo, amalgamando no seu cérebro, no seu coração, a escritura que ele sabia tanto, mas agora na ótica de Cristo. E é por isso que esse homem é tão eloquente, querido. É por isso que esse homem é tão sábio. É por isso que a sua fé é tão bonita. Porque ele procurou conhecer cada vez mais o propósito de Deus através das Escrituras. Ei, irmãos, estamos vivendo dias tão estéreis na igreja cristã. Tão pouco interesse pela leitura da palavra de Deus. Tão pouco interesse por conhecer os preceitos de Deus. Eu cresci na igreja decorando salmo, foi ou não foi, Ju? As nossas gincanas bíblicas a gente tinha que saber rápido. Acha aí, querido, onde é que está Sofonias? Fala aí para mim, Abacuque, Ageu, capítulo 1, verso não sei qual. A gente tinha que saber tudo de cor, querido. Musiquinha para decorar os livros da Bíblia. Aquela coisa arada toda. A gincana bíblica era, sabe o que? Decorar um salmo. Tinha que decorar um salmo. Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Estou lembrando agora do pastor Malafaia. Sabe qual era o castigo dele? Quando criança? Quando ele fazia alguma coisa de errado? Decorar versículo bíblico. É por isso que ele prega, ele fala que é tanto de trem, assim, tudo de cabeça. Parece que sabe a Bíblia inteira de cor. O castigo dele era decorar versículo bíblico. E eu vi essa semana, querido, ele, na Câmara dos Deputados, com aquele tal daquele projeto de cura gay, que é uma mentira danada, não tem nada de cura gay. O Brasil é o único país no mundo que proíbe os seus psicólogos de oferecer ajuda para aqueles que não querem mais ser homossexuais. É o único no planeta. Nenhum outro Conselho Federal de Psicologia proíbe o psicólogo de oferecer ajuda àqueles que querem deixar de ser homossexuais. Mas o que acontece?
a indústria pornográfica, que está tentando aí, querido, legalizar o aborto, reduzir a menoridade penal e reduzir também a menoridade quanto à sexualidade, querido, eles querem, sabe o quê? Sabe o quê? Que aprove quanto mais essas coisas, porque eles estão financiando aquele abençoado daquele Jean Willis, um homem que está lá na Câmara dos Deputados com 13 mil votos. 13 mil votos. Eu vi o Malafaia, queridos, falando lá diante daqueles deputados, tudo. Você tem que ver, querido, a garra daquele homem. Ó, eu não estou falando da teologia dele, não, viu, irmãos? Nada disso. Tem nada disso. Não estou discutindo isso aqui, não. Eu estou falando da determinação daquele homem, da garra dele de defender a fé em Cristo Jesus. O homem é psicólogo, falou como psicólogo, falou como pastor, não se amedrontou, e lá diante daqueles homens tudo lá, e falou e defendeu a fé em Cristo Jesus, sabia um tanto de texto bíblico de cor, querido. Hoje a Bíblia está juntando poeira dentro de casa. Aí fica difícil conhecer aquilo que Jesus fez, irmão. Fica difícil. A escola dominical fica vazia. Onde é que você estava hoje de manhã que eu não te vi aqui, bênção? Fica difícil, querido, você que não quer conhecer a palavra de Deus, ter uma fé verdadeira, genuína, substancial. É por isso que qualquer ventinho que bate, está tremendo e está caindo, querido, porque a fé não está solidificada. Pouquíssimas profissões não requerem o estudo de papel, porque toda profissão requer estudo, toda. Pode ser estudo de caso. Às vezes não é o estudo intelectual, mas é o estudo de caso. Por exemplo, o pedreiro não vai para a faculdade para poder ser pedreiro, mas ele não fica lá aprendendo como é que faz não para ver. Vai construir as casas tudo torta, vai cair. Então toda profissão requer estudo. Mas, querido, a fé exige o estudo. A fé exige o estudo, querido. E nós precisamos conhecer o que Deus fez por nós. Precisamos saber, querido, exatamente a nossa condição pecaminosa. A graça de Deus que fez com que o seu Filho morresse na cruz e nos transformasse em novas criaturas. Nós precisamos pedir a Deus, querido, que nos dê prazer de ler a Tua palavra, que nos dê prazer de meditar na lei do Senhor, que nem lá no Salmo 119, abre aí comigo no Salmo 119, abre aí, querido, a partir do verso 97, Salmo 119, verso 97 ao 104, olha que lindo, irmãos, que lindo. Vamos ler todos juntos, só essa primeira parte, até o ponto de exclamação. Quanto, ô Senhor, faz isso aqui uma verdade na minha vida, Pai. Faz isso aqui uma verdade na vida dos meus irmãos. Quanto amo a Tua lei, é a minha meditação, uma vez por mês. Uma vez a cada 6 meses. Uma vez no ano. Ah não, desculpa, é todo domingo quando o pastor abre a Bíblia lá e grita na minha orelha. É a minha meditação todo dia. Todo dia. Os Teus mandamentos, olha o benefício de se deleitar, de se deliciar na palavra de Deus. Os Teus mandamentos me fazem mais sábio do que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os seus mestres, porque medito nos Teus testemunhos. Sou mais prudente do que os idosos, porque guardo os Teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés para observar a Tua palavra. De todo mau caminho desvio os pés para observar a Tua palavra. Não me aparto dos Teus juízos, pois Tu me ensinas. Quão doces são as Tuas palavras ao meu paladar. Mas o quê? Mas, ô Senhor, tem misericórdia de mim, Pai, tem misericórdia da Tua igreja. Mais que o mel a minha boca. Por meio dos Teus preceitos consigo entendimento. Por isso detesto todo o caminho de falsidade. A fé cristã, querido, consiste em primeiro lugar em conhecimento. O apóstolo Paulo diz ao jovem Timóteo: eu sei em quem tenho crido. Eu sei.
Eu sei o que Jesus fez por mim, eu sei qual foi o processo, eu sei de que maneira aconteceu, eu sei em quem tenho crido, eu creio num Deus todo-poderoso, que fez os céus, o mar, a terra, que cuida da minha vida, que sustenta todas as coisas. Eu sei que Ele não me abandona, eu sei que Ele tem todo o poder, eu sei que Ele tem o melhor para mim, eu sei que a sua vontade é boa, perfeita, agradável, eu sei que a oração tem eficácia, eu sei que o meu Deus tem poder, eu sei. Está faltando, querido, está faltando esse eu sei na nossa fé, está faltando essa afirmação categórica, essa afirmação firme e veemente. Eu sei, querido. Pode me perguntar que eu sei o que fala a respeito da minha fé, ou o que se deve falar a respeito da minha fé. Eu sei, irmãos. Eu sei em quem tenho crido hoje. Infelizmente, você pede as pessoas para falar um salmo de cor, não sabe. Fala um versículo, fica até na dúvida, não lembra. Tem um minúsculo, Jesus chorou, acho que nem esse lembra, né? Nem esse está lembrando. Já falei aqui, irmãos, de outro dia pregando, falando sobre a leitura da palavra de Deus. Abre a Bíblia em Romanos. Nego velho da igreja estava no primeiro banco, estava procurando lá perto de Êxodo. Lá perto de Êxodo, irmãos, o cara procurando Romanos. Você vê a habilidade, você vê a intimidade com a palavra de Deus, é zero. Eu sei. Será, querido, que você sabe em quem você tem crido? Sabe de verdade, conhece os preceitos e a palavra de Deus? O Senhor essa noite, querido, quer deixar isso muito claro no seu coração. O Senhor quer que você saia daqui essa noite com certeza de quem Ele é e o que Ele fez por você, meu irmão. Ele quer que você saia daqui sabendo que Ele te amou, mesmo sendo você quem era, e que Ele te transformou em alguém que agora caminha na direção da cruz. Ele quer que você tenha isso certo no seu coração. Coisa boa é quando a gente vai para a prova sabendo a matéria, não é não? Você vai tranquilo, despreocupado, pode mandar esse negócio. Eu quase não tive essa sensação na minha vida inteira. Por isso que eu gravo todas as vezes que eu tive. Entendeu? Poucas vezes eu fui para a prova sabendo assim, não, pode mandar o que vier aí, irmãos. No seminário então, teologia sistemática, sangue de Jesus tem poder. Reverendo Ulisses, aquele bênção que eu amo de paixão, a prova dele, irmãos, na hora que ele entregava a prova para a gente, já falei isso para os irmãos. Você vira, parecia que estava escrito em outra língua. Aí, irmãos, o bênção dava para a gente 3 provas só. 3 provas só. Cada uma valendo 33. Nenhum trabalho, nenhuma perguntinha para você fazer em casa e voltar. Sabe, mãe, me ajuda a responder. Nada. Ainda tinha dia que o bênção fazia prova oral. Toda a prova do reverendo Ulisses a gente tinha que saber 4 versículos de cor, que era o tema da matéria. Escreve a vírgula errada que você perdia todo o ponto. Depois de muito lutar, a gente conseguiu com ele o seguinte: reverendíssimo, ó concurso, detentor da sabedoria papal, nós queremos pedir ao Senhor a grande excelência, magnânimo, todo-poderoso, que o Senhor tire pelo menos a questão das vírgulas e dos pontos. Pelo menos isso, quebra o galho. Irmãos, eu tinha dor de barriga antes da prova. Eu já tenho dor de barriga por qualquer coisa mesmo, mas antes da prova eu tinha sempre. A gente tinha um grupo de estudo lá no seminário que parecia um grupo de terror. A gente ia para o quarto do Dudu, que morava no depósito de seminaristas, que eles falam que é alojamento, não é depósito de seminaristas, que é a coisa horrorosa, que os rato maior do que um leão anda no teto lá, nunca vi, mano. Você vai matar o rato e fica de pé assim, te encara. Você tinha que ver assim, que sai correndo, pior do que cachorro, pitbull, nunca vi. A gente entrava no quarto lá, irmãos, estudava a noite inteirinha, irmãos, ia fazer a prova virado, porque não conseguia dormir, então era melhor estudar. Eu sonhava com as coisas de teologia sistemática, Moshe agora comprou a teologia sistemática, está estudando, me liga de madrugada, velho, isso aqui é muito engraçado, não estou entendendo isso aqui não, está passando o que eu passei, está vendo? Irmãos, mas olha, como eu preciso agradecer aquele homem, que me ajudou a estudar de verdade. E aí as coisas foi passando lá para a teologia 6,
Só tinha 6 e 7. Às 6 e às 7 as coisas ficaram mais tranquilas. Mas que paz, irmãos, que alegria quando eu sento com qualquer pessoa para falar a respeito da minha fé. Que paz e alegria, que tranquilidade. Pode perguntar, querido, se eu não souber, eu vou ligar para alguém que sabe e te respondo. Mas eu não saio daqui passando vergonha. Eu sei o que o meu Jesus fez comigo, viu, querido? Eu sei quem eu era. E eu sei em quem o Senhor tem me transformado. Eu sei onde eu estava e qual era o meu destino. Eu sei qual era a consequência da minha vida. Mas o Senhor foi gracioso, bondoso e me resgatou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Eu sei em quem tenho crido. Queridos, a fé salvadora do cristão consiste em conhecimento, mas a fé salvadora do cristão também consiste em convicção. Não é um saber qualquer, não é um saber assim, eu respondo de qualquer forma, não é um saber, aquele saber de prova, que às vezes a gente sabe e vomita na prova. Já ouviu essa expressão? Vocês nunca estudaram, né? Você nunca decorou um negócio só para prova não, né? Tá todo mundo olhando para mim, credo, esse pastor nunca estudou, sei o que ele está fazendo aí na frente pregando. Tem dessa não, irmãos. Várias vezes eu e você ao longo da caminhada estudamos só para a prova, e a gente foi lá e decorou que tanto de coisa. Aí na hora que pegou a questão, já sei, 2 menos 4 dá 6, sobre 2A, é o delta, o filho da mãe que achei o miserável. Aí você põe lá e sai, está aqui, professora. O binômio de Newton, aquela miséria que eu não sei para que eles inventam, vão balancear a equação de química. 1 mol, 2 mol, 3 mol, 4 mol, 5 mol, 6 mol. O povo sabe nem conjugar o troço no português, tinha que ser 1 mol, 2 móis, né? 3 móis, não, é 1 mol, 2 mol, 3 mol, 4 mol. Aquela miséria que eu não sei nem o que é mais. Mas eu decorei tudo, irmão, fui lá, fiz a prova e passei. Mas nunca mais lembrei daquilo. Você me dá uma prova de química hoje, mano, eu saio correndo, gritando, é perigoso eu ter um ataque epilético, começar a espumar a boca, ficar doido, que eu não sei, irmão, não sei. Se falar assim, olha, a vida da sua família depende de você balancear essa equação. Fala com Jesus que eu amo ele demais, viu? Manda um abraço para ele, porque vocês vão morrer tudo. Acabou. Sem chance, querido. E muitas vezes o conhecimento da fé que temos é esse conhecimento abstrato, longínquo, é aquele conhecimento que a gente ouviu falar, não é aquela certeza, a convicção no peito. O apóstolo Paulo não se limita a dizer eu sei, ele diz eu sei e estou certo. Ele diz isso aos filipenses: eu sei e estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia do juízo final. Eu sei e estou plenamente certo, querido. É uma certeza absoluta. Não é uma certeza absoluta que conquistamos pela nossa racionalidade, mas é uma certeza absoluta que Deus nos concede. É aquela certeza do coração, querido, que não são as coisas dessa terra que fazem com que eu ou você venha a duvidar daquilo que Deus fez, querido. Certa feita eu tive um embate filosófico com um jovem. O Benção cresceu na igreja. Aí entrou para a faculdade. Eu tenho medo quando esse povo entra para a faculdade. Medo. Às vezes dá vontade de orar para não passar. Sério. Eu tenho vontade de orar para não passar. Para não passar. Outro dia eu falei, deu uma briga danada. Eu falei assim: eu acho que todo jovem, antes de ir para a faculdade, tinha que ficar 6 meses no campo missionário. 6 meses, fica lá. Para a fé assim ficar solidificada na cabeça e no coração. Aí o Benção me entra na faculdade. Estudou 3 meses, irmãos, 3 meses de cultura geral. Nem entrou no tema da faculdade dele, da aula mesmo. Ele estudou cultura geral, que o cara vai fazer filosofia, estuda aquilo, vai fazer medicina, estuda aquilo, e vai fazer qualquer curso. Ou seja, é aquilo que é básico para todos os cursos.
E lá o cara estudou história da filosofia, história, ele não estudou filosofia, ele não aprendeu a filosofar, ele não mergulhou na filosofia em si, ele estudou a história da filosofia, a via média de Immanuel Kant, né, a priori, a posteriori, ou seja, ele estudou a história dessas coisas, só a história. Aí eu estou lá feliz, preparei minha aula de escola dominical, estou todo alegre lá, dando aula e tá, escrevendo, e mano, que jeito doido, escrevendo em aramaico no quadro, que ninguém entende nada, e maravilha. Aí a gente estava falando alguma coisa sobre a criação. Ô pastor, eu não acho que Deus criou dessa forma aí que o senhor está falando, não. Falei, não, como é que foi? Você estava lá? Me diz aí, como é que foi? Aí ele, não sei, porque estava lá na faculdade, miserável, acabou de entrar, tem nem a carteirinha ainda, nem a carteirinha deu tempo de ficar pronta, né? Porque eu estava lá na faculdade, tipo assim, sou graduado, 3º grau, sabe como é que é? Outro nível, alta patente. Então assim, vai lá, manda aí. Estava lá, não, o professor estava falando que não sei o que. Eu olhei para o cara, ô irmão, vocês me conhecem. O meu desejo era defenestrá-lo. Sabe o que é defenestrar a pessoa? É jogar pela janela. Foi o seu canalha, você não vale nada, cara. Ele ficou rindo assim para mim. Você acabou de entrar na faculdade, tem 18 anos que você ouve a palavra de Deus aqui. Em 2 dias de aula você já está duvidando daquilo que Deus fez? Um professor que você não conhece, nunca ouviu falar de quem é, e agora com qualquer bobagem que fala na sua orelha você já está mudando de ideia. A fé salvadora, querido, é uma fé de um conhecimento convicto. Conhecimento convicto, querido. Abra aí comigo em Romanos capítulo 8. Vamos ler um texto lindo dessa convicção. Conhecimento convicto daquilo que Deus faz. Romanos capítulo 8. A partir do verso 31, querido. Diz assim um texto: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, como é que é? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu antes, ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede de nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Vamos ler todos juntos esse trecho? Será a tribulação, a angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos o que, irmãos? Mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Olha a expressão do verso 38. Olha que beleza. Olha que coisa espetacular. Porque eu o quê? Eu o quê, irmãos? Vamos falar bem forte? Porque eu estou bem certo, vamos lá, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Essa é a nossa fé, querido. É uma fé convicta, que não depende das circunstâncias. É uma fé que transcende, querido, a condição financeira, ou quem sabe a falta de condição. É uma fé que transcende, querido, a morte. Nós não paramos de crer em Deus porque um ente querido nosso morreu. A minha prima está lá no hospital, está com o cérebro inchado, 19 anos, teve um AVC hemorrágico, está em tempo de morrer. Eu não vou deixar de crer no meu Senhor Jesus porque uma menina de 19 anos teve um AVC, não. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, e meu Deus está no controle. A fé cristã, querido,
está muito além da morte, está muito além das tragédias, está muito além da faculdade, querido, está muito além daquilo que eu e você pensamos que talvez pode nos ajudar ou nos derrubar. A fé convicta, a fé salvadora, querido, está fundamentada no amor de Deus. É porque Deus me ama que eu não deixo de crer nele. É porque Deus me ama, querido. Tem uma música bonita, né? Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e o seu amor é tão grande. Obrigado, Lincoln. Ainda bem que tem gente que canta e eu não. Ainda bem que sempre de braços abertos para mim, querido. É a fé convicta, é a fé que não se abala, é a fé que está fundamentada na rocha que é Cristo. É a fé, querido, que sabe que independente dos ventos, independente das circunstâncias, independente dos benefícios, independente de qualquer coisa, eu continuo crendo no meu Deus, o Senhor e Salvador da minha vida. É a fé que Jó teve, querido. Perdeu a esposa, perdeu os filhos, perdeu o trabalho, perdeu os bens. Em Jó capítulo 19, verso 25, ele declara: eu sei que o meu Redentor vive e que por certo se levantará. Pode ruir, pode desmoronar, pode acontecer o que for, o meu Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. A fé salvadora do cristão é uma fé convicta, porque ela não está fundamentada na minha capacidade, mas está fundamentada no amor de Deus. Porque Deus me ama, porque somente Ele me ama, eu creio que todas as suas promessas serão cumpridas. Todas as suas promessas serão cumpridas. Como é que está a sua fé aí, querido? Ora você ora mais e ora você ora menos, dependendo do que está acontecendo na vida. Ora lê mais a Bíblia, ora lê menos. Ora dizima, ora não. Ora vem ao culto, ora não. Ora evangeliza, ora não. Ora testemunho de Jesus, ora não. Ora você confia e depende de Deus e ora não. Querido, a nossa fé tem que ter um norte. O norte é a cruz, e nós vamos caminhando em direção à cruz, fundamentados, solidificados no amor de Deus, queridos. É o amor de Deus, porque nada vai nos separar. Vai nos separar, né? Nada vai nos separar, fica estranho, né? Esse cântico é bonito, os irmãos conhecem? Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que está em Jesus Cristo. Nada vai te separar do amor de Deus, meu irmão. Nada te separa do amor de Deus, meu irmão. Nem a morte, nem o céu, nem o inferno, nem a altura, profundidade, nada nos separa do amor de Deus. Podem nos matar, querido, podem tirar tudo que temos, se é que temos alguma coisa. Temos que continuar crendo que o nosso Senhor vive e que o nosso Redentor, por certo, vai se levantar. A fé salvadora cristã é uma fé que consiste em conhecimento, é uma fé que consiste em convicção, querido, mas é uma fé também, queridos, que consiste em confiança. Olha que interessante, que bonito, ele diz no final do verso: eu sei, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Em 2 Timóteo mesmo, no capítulo 4, no verso 6 a 8, pula aí sua Bíblia, a página, para você ler comigo.
2 Timóteo capítulo 4, versos 6 a 8, diz assim: quanto a mim já estou sendo oferecido por libação. Libação é oferta líquida. Oferta líquida. A oferta sólida é um animal, né, com a sua carne. A oferta líquida é um suco, um vinho, o próprio sangue. E aqui o apóstolo Paulo está se colocando no ponto de uma oferta líquida, ou seja, que o sangue dele seria derramado. A vida dele seria uma libação ao Senhor. Quanto a mim já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Que lindo, irmãos. Olha, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. O homem está prestes a morrer, irmãos, e como de fato morreu. O apóstolo Paulo foi decapitado. E de fato o seu sangue foi vertido. De fato, a sua vida foi oferecida como libação. De fato, aconteceu o que ele escreveu, querido. Mas olha que interessante, ele diz: eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora o que me aguarda é a coroa da vida, a coroa da justiça, aquela que me está guardada há muito tempo, e que eu vou receber das mãos do meu Senhor. Das mãos do meu Senhor. Olha que interessante, querido, do verso 18. Alguém leia para mim enquanto eu bebo uma água aqui, do mesmo capítulo 4. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ele me levará a salvo para o seu reino celestial. Eu sei em quem tenho crido, e que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia do juízo final. Até o dia do juízo final. É uma esperança que confia, querido, que a nossa vida está além do que vemos. É uma esperança que confia, querido, que confia. É uma fé que crê que a nossa vida não se resume a essa vida, em que você prega, fala, chora, e às vezes o cara finge que não ouve. A nossa fé, querida, é uma fé que confia na transformação completa e total na presença de Deus. Vai passar, querido. A lágrima e a dor que eu e você muitas vezes passamos não mais vai existir. Porque o Senhor prometeu para mim e para você que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aqueles que o amam. A fé cristã, querida, está além dessa terra, com os seus sofrimentos, abrolhos, espinhos, agruras, dissabores, tristezas, decepções. A fé cristã está além, querido, do descompromisso de uns e o compromisso do outro. A fé cristã está além da dor. A fé cristã está além da Daniele deitada num leito de hospital agora, querido, com 19 anos e uma criança para amamentar. A fé cristã está além disso. A fé cristã, querido, está muito além daquilo que eu vejo. A fé cristã está além, querido, daquilo que eu posso imaginar. A fé cristã é aquela esperança da glória, Cristo em nós. Eu sei que o meu Senhor vai me levar para morar com Ele. Eu sei que vai chegar o dia que Ele vai me levar para estar com Ele. Abre comigo em 2 Coríntios capítulo 4, querido. É o último texto que eu vou ler. 2 Coríntios capítulo 4, do verso 7 em diante. Olha que bonito esse texto, irmãos. 2 Coríntios capítulo 4. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Olha como que ele sabe a sua fé. Qual que é o tesouro que ele tem? O Evangelho. Quem é o vaso de barro? Ele. Eu e você somos o vaso de barro, em que Deus depositou o seu tesouro. Olha como que é bonito conhecer a fé. Para que a excelência do poder seja de quem? De Deus. Olha o conhecimento da fé, e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados,
perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Vamos ler o verso 14 todos juntos, irmãos, de uma maneira muito bonita, uníssona, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus, e nos apresentará convosco. Olha a esperança da glória. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que nosso homem exterior se corrompa, contudo nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Eu sei que o meu Senhor vai voltar para me buscar, querido, e a minha pergunta para você é a seguinte: se Ele voltar para te buscar agora, como que você vai reagir? A Daniela estava bem em casa, com 19 anos. Quem tem 19 anos aqui? Nath. Quem mais tem 19? Tem mais alguém? Não sei seu nome, benção, desculpa. Hã? Lincoln? Desculpa, cara. Esse pastor um oreia. 19 anos. Tem mais alguém que tem 19 anos? Na flor da idade. No ápice da força, do exercício intelectual, querido. E de repente sofre um AVC trágico, abrupto, que poderia ter ceifado a vida dela de maneira instantânea, mas não ceifou, não sei porquê, Deus sabe. A minha pergunta para você, Lincoln, para você, Natália, e para mim e para você é o seguinte: se eu e você padecemos disso agora, como encontraremos o Senhor? Agora, se o seu coração parar de bater nesse exato minuto, como você vai se encontrar com o Senhor? Vai encontrar com esse sorriso que você ficou o culto inteiro, conversando o tempo todo? Ô Senhor, eu não prestei atenção naquilo que o pastor falou, só porque eu estava conversando. Como que você vai se encontrar com o Senhor, querido? Porque Ele vai voltar. Conversava com o Jarley, e eles disseram que uma pastora aí ouviu um som de trombeta. Aí foram procurar na internet, várias cidades andaram ouvindo os trem, hein? A Tassiana ficou assim: meu Deus, será que Jesus está voltando? Brincou com a gente, querido. E eu disse, dentro do carro, eu falei: tomara que Jesus esteja voltando. Ô Maranata, vem Senhor Jesus. Por mim Jesus podia voltar agora, nesse instante, neste segundo. Eu te digo que eu seria o homem mais realizado dessa terra. Poderia ter homens realizados iguais a mim, mas não. Mas e você, querido? Como você iria se apresentar diante do Senhor? Você ia se prostrar diante dele em amor ou em medo? Você ia se prostrar diante dele, querido, sabendo que você caminhou aqui da maneira com que ele te chamou para caminhar? Ou você foi relapso? Você foi displicente? Você não serviu a Ele da maneira com que deveria, achou que aquilo não era sério, viveu a fé dos pais. Falei isso aqui outro dia na igreja, somos muitas vezes uma geração que vive a fé dos pais. Jovens inteiros, juventudes inteiras, que não tem uma experiência com Deus. Você senta para conversar com a pessoa, me diga uma experiência com Deus. Experiência com Deus? O que é isso, pastor? O cabra não lembra o dia que ele converteu. Não lembra. Não consegue lembrar o dia que Jesus entrou na vida e que houve uma mudança de curso. E está aí caminhando na igreja. Isso não é privilégio só da Igreja União não, querido. É qualquer lugar. Qualquer lugar. Qualquer lugar que você vai. Estamos vivendo, irmãos, uma fé rasa,
uma fé superficial, querido, e não foi para isso que Jesus morreu. Jesus morreu para que vivêssemos para a sua glória, para a sua honra, é para que, queridos, tivéssemos uma fé bonita. E eu me pergunto, será que com a fé que eu e você temos tido, o nome dele tem sido honrado ou tem sido envergonhado? Ouvi um relato outro dia de alguns policiais que entraram numa taberna lá na Rússia, e algumas pessoas estavam cultuando a Deus ali, e apontaram as armas e falaram o seguinte: olha, quem negar Jesus vai sair vivo, quem não negar Jesus vai morrer agora. E aí eles começaram a hesitar, e um ou outro, aí um começou, negou a Jesus, aí depois o outro também, e à medida que iam negando, os policiais iam liberando aquelas pessoas, e por fim ficaram só 3, e eles disseram: não vai negar? Eles: não, pode atirar, nega Jesus, não nego, atira, não nego, atira. Os policiais falaram com eles: pode levantar, que em vocês eu posso confiar. A paz do Senhor Jesus Cristo, eu também sou irmão na fé. O que fariam comigo e com você aqui, querido? Qual seria a minha e a sua resposta? Eu não sei se eu sirvo a Jesus, eu nem sei quem ele é direito. Não sei bem não. O povo fala aí que ele morreu numa cruz, mas eu não sei bem como é que funciona isso não. Eu nem tenho certeza se isso realmente aconteceu, querido. E eu nem sei se ele vai voltar. E só de conversar, querido, sobre as trombetas, foi interessante a conversa, querido. Eu, Jale, a Letícia, a Tassiana, e a gente falando sobre a volta de Cristo, como seria um relâmpago que mostra no Ocidente e vai até o Oriente. E eu falando com eles: puxa, isso podia tanto acontecer, sabe por quê, querido? Porque essa vida aqui é dolorosa demais. Essa vida é cansativa demais. Eu anseio e anelo pelo dia que eu vou encontrar com o Senhor, querido, onde toda lágrima vai ser enxuta. Essa noite é noite de salvação nessa igreja, querido. Essa noite é noite de gente que está caminhando aí descompromissado, que está caminhando aí achando que a vida é desse jeito. É noite de consertar as coisas, porque pode ser que não tenha dia amanhã. Pode ser que não tenha dia amanhã. Pode ser, querido, que essa seja a sua última oportunidade de se prostrar diante do Senhor de maneira quebrantada, para Ele te aceitar. Pode ser, querido. Pode ser, querido, que hoje seja a última oportunidade que você tenha de reconhecer o Senhor e trabalhar na sua vida essa fé bonita. Mas quem sabe você está vindo aqui pela primeira, segunda, terceira vez, está começando a se familiarizar com uma igreja evangélica. Deixa eu te dizer uma coisa, querido: você que não conhece a Jesus, Ele quer se revelar sobrenaturalmente para você. Você que não entende bem, o Senhor Jesus, querido, colocou essa palavra no meu coração para te dizer que Ele te ama e tem um propósito na sua vida, porque Ele quer te salvar, querido. Ele não quer que você continue caminhando na direção que está. Ele não quer, querido, que você ande na direção oposta da cruz dele. Ele quer você perto, querido. Ele quer você com uma fé consciente e racional. A nossa fé é racional. Certa vez, discutindo com um pensador da Universidade Federal de Minas Gerais, lá na Serra da Piedade, ele disse o seguinte: a fé de vocês não é racional. Eu falei: pois você está falando uma bobagem, você nem pensou para falar. Por um acaso eu saio do meu cérebro para ter fé? Eu creio com a minha mente naquilo que me disseram, e o meu coração confia, pois eu estou bem certo de que o meu Senhor vai voltar. A nossa fé é racional, sim, querido. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou pensando, eu sei o que eu estou sentindo, eu sei o que eu estou projetando, eu sei o que eu estou, querido, querendo e desejando para a minha vida, porque é o meu Senhor que está colocando no meu coração. Eu sei, querido, eu sei.
A nossa fé é uma fé racional, e o Senhor quer te dar essa fé, querido, a fé salvadora, que você sabe exatamente o que Jesus fez por você. É uma fé certa, que tem certeza no coração, querido, que não muda por causa das circunstâncias, nem esmorece, nem enfraquece, porque quem sabe passou uma dificuldade. É uma fé que crê em Deus a despeito das circunstâncias, a despeito das coisas que estão ao nosso redor. É uma fé que tem uma esperança linda. Eu vou para junto do meu Pai, mas eu vou para vos preparar lugar. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu não vos teria dito. Você tem uma morada garantida com o Senhor, querido? Você tem? Se você não tem, hoje é noite do Senhor consolidar isso no seu coração. Hoje é noite. Eu queria te pedir para baixar sua cabeça, e eu queria que você fizesse a sua oração. Você que é crente, colocasse a sua vida diante de Deus. Fale: Senhor, eu estou precisando restaurar minha fé. Restaura minha fé, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu estou precisando conhecer mais a Tua Palavra. Estou precisando ler mais, Pai, conhecer mais o que o Senhor fez por mim, entender mais, ó Pai, aquilo que o Senhor realizou pela minha vida. Tem misericórdia de mim, Pai. Eu estou duvidando de algumas coisas. Senhor, me dá convicção do que o Senhor fez por mim, Pai. Pai, eu estou andando sem esperança. Está parecendo que a minha esperança se resume a essa vida. Eu me tornei o maior dos infelizes. Pai, coloca a esperança da glória, a esperança de dias com o Senhor no meu coração, Pai. Ora ao Senhor, querido. Mas eu também quero que você, querido, que está visitando aqui, quem sabe não tem essa fé de jeito nenhum, e até hoje você não sabia que não tinha. Você estava vivendo, andando, vinha à igreja, andava para lá e para cá, querido, mas não tem esse compromisso verdadeiro com Jesus. Não tem esse compromisso verdadeiro com Jesus, querido. Não tem. E hoje, querido, hoje Deus tocou no seu coração, falou que você está andando aí sem destino, sem norte, e Jesus está te cercando de todos os lados. Te buscaram na sua casa, trouxeram, seus pais são crentes há muitos anos. Quem sabe você, querido, veio a convite de alguém, está aqui, ouviu a palavra de Deus, e você quer esse Jesus. Você quer essa esperança, você quer essa certeza, você quer esse conhecimento. Hoje é noite do Senhor entrar no seu coração. Hoje é noite do Senhor entrar no seu coração. Hoje é noite. Nós vamos cantar uma música, e eu queria que você permanecesse de cabeça abaixada. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusão, mas agora é diferente. Cristo fala a toda gente
e Ele nos deu seu amor. Seu amor. O amor só conhecia em canções que falavam de ilusão, mas agora é diferente. Cristo fala a toda a gente e Ele nos deu seu amor. Seu amor. Querido, hoje é noite do Senhor escrever seu nome no livro da vida. Hoje à noite, o Senhor Jesus não teve nenhum momento de arrependimento por ter subido naquela cruz, por ter entregue o seu filho. A palavra de Deus disse através da boca do profeta Isaías que Deus veria o fruto do penoso trabalho e ficaria satisfeito. O penoso trabalho de Cristo foi ser fustigado com varas, humilhado, cuspido, traspassado por uma lança, cravos, espinhos nas suas mãos, cusparadas, a morte dura, cruel, injusta, totalmente injusta, porque Ele queria te transformar em justo, porque Ele te amou, querido, porque Ele te amou. E essa noite Ele quer que você tenha um compromisso com Ele. Um compromisso com Ele. Eu quero te desafiar, meu irmão, no nome santo de Jesus, você que ouviu a voz de Deus, a não se amedrontar e a ficar de pé no seu lugar, reconhecendo que o Senhor Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Que você tenha liberdade no poder e na autoridade do Espírito Santo de Deus. Que nada, nenhuma corrente do inferno, do diabo ou Deus do maligno te prenda no seu lugar, mas que você seja livre para ficar de pé e reconhecer que precisa dessa fé salvadora. Se você quer, querido, ter a sua vida transformada, fique de pé no seu lugar, que eu quero orar pela sua vida. Fique de pé. Senhor, eu quero mudar de vida. Quero reconhecer, Pai. Eu quero que haja transformação em mim. Eu não tenho essa fé. Não tenho essa fé, Pai. Não tenho. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Você que é crente, remido, lavado no sangue, continue de cabeça baixada, intercedendo. Intercedendo. Eu não tenho essa fé, Senhor. Eu não tenho. Eu não tenho. Não tenha vergonha, querido. Não tenha medo. Se hoje o Senhor Jesus te chamar, você vai ter paz para encontrar com Ele. Se hoje, se o Senhor Jesus te chamar, querido, você vai estar alegre e feliz, porque você o aceitou e todas as coisas mudaram, foram transformadas, 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 transformadas. Aleluias. Glórias ao teu nome. Glórias ao teu nome. A igreja esteja intercedendo em oração agora, querido. Agora é hora de intercessão. Interceda. Você que é crente, interceda. Interceda. E você, querido, que ficou de pé comigo, queria te convidar com muita humildade, querido, com muito quebrantamento, que você fizesse uma oração. Que você repetisse comigo assim: Senhor Jesus, hoje eu entendi aquilo que o Senhor fez por mim. Senhor Jesus, eu quero que o Senhor entre na minha vida, Pai. Eu quero que o Senhor se transforme no meu Salvador. Eu quero que o Senhor, oh Pai, em nome de Jesus, me dê essa fé bonita que foi falada aqui hoje. A fé que crê no Senhor. Repita comigo, querido. A fé que crê no Senhor, a despeito das circunstâncias. A fé que tem esperança de que o Senhor vai voltar. A fé que tem a alegria de viver nessa terra na Tua presença. Oh Pai, no nome de Jesus, sela a vida desses queridos que ficaram de pé, Pai. O Senhor os conhece muito mais do que eu.
Em nome de Jesus, liberte, Pai, quebra as cadeias do pecado, quebra as cadeias do inferno e da morte. Ó Pai, restaure, cure, transforme. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor implemente neles, ó Deus, o princípio da nova vida, e que eles caminhem na direção da Tua cruz, Pai, na direção da Tua cruz, e que a partir de hoje o nome deles esteja escrito, ó Pai, no livro da vida, e que eles sintam, ó Deus, aquilo que Romanos fala, a certeza da salvação, Pai, porque o Espírito Santo está testificando no coração deles, ó Pai, que eles são filhos de Deus. Em nome de Jesus, que essa noite eles sejam transformados em filhos de Deus, filhos do amor, filhos da graça, filhos que foram remidos e lavados no sangue de Cristo. E nós bendizemos o Teu santo e poderoso nome. Ó Maranata, vem Senhor Jesus. Nós Te louvamos, ó Pai, porque essa noite o Senhor se agradou, Pai, de tocar no coração dessas pessoas e resgatá-las, ó Pai, e escrever o nome delas no livro da vida. E nós bendizemos o Teu nome, Pai. Nós Te exaltamos, ó Cordeiro, porque Tu és o único digno de receber a honra, a glória, a majestade e o louvor pelos séculos dos séculos. Aleluias, amém e amém. Pode assentar, meu querido irmão. Eu queria fazer uma outra oração com você, querido, que está com a fé esmorecida, que está com a fé fraca, que não está lendo a Bíblia, que não está orando, que não está buscando a Deus da maneira que deveria buscar, que não está caminhando do jeito que Deus ordenou para que caminhasse. As circunstâncias fizeram com que a certeza esvaísse no coração. As circunstâncias fizeram com que a fé esmorecesse, a esperança diminuiu, quase acabou. Eu queria te convidar, querido, a ficar de pé. Queria te convidar a ficar de pé, que eu quero orar com você. Você que quer ter a fé renovada, quer ter a fé restaurada, a fé, oh aleluias, Maranata, vem Senhor Jesus, aleluias, ó Deus. Bendito seja o Teu santo nome, Pai, porque essa noite o Senhor aprove fazer milagres no meio do Teu povo. Aleluias. Fica de pé, querido, fica de pé, fica de pé. O Senhor quer renovar a sua fé. Pai, os Teus servos estão de pé, sem medo, sem escrúpulos, ó Pai, sem timidez, sem vergonha de quem quer que seja, porque querem ter uma fé bonita na Tua presença, porque querem, ó Deus, crer no Senhor, querem conhecer o Senhor, ó Pai, querem entender claro e perfeitamente, ó Deus, o milagre do Senhor na sua vida a cada dia. Ó Pai, quem sabe tem um querido aqui que está sem a convicção do Teu milagre, a convicção, ó Pai, do sacrifício do Senhor na cruz. Pai, restaura isso, Pai, em nome de Jesus, que a fé de cada um aqui, Pai, seja uma fé convicta, Pai, convicta, ó Deus, de que o Seu amor não falha, de que as Tuas promessas serão cumpridas, ó Pai, em nome de Jesus. Encha o coração dos Teus servos de esperança, Pai, esperança da volta do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Faça com que os olhos deles brilhem, ó Deus, brilhem pela Tua volta, brilhem pelo Teu amor, Pai, brilhem pelo Teu cuidado, brilhem, ó Deus, pelo dia em que encontraremos com o Senhor, Pai. Renova a alegria do Teu povo, Pai. Coloca sonhos no coração, coloca disposição para Te servir. Sara as feridas, ó Pai, daquele que está cansado, ó Deus, de lutar, batalhar, daquele que esmoreceu. Renova, Pai, restaura as forças, levanta o caído, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor não deixa caído aqueles que o Senhor ama. O Senhor toma pela mão e os ergue, e os Teus servos estão aqui, Pai, clamando para serem erguidos pelo Senhor. E nós, ó Pai, pedimos no nome santo de Jesus que o Senhor opere essa milagre essa noite. Em nome de Jesus que oramos, amém e amém. Glória a Deus. Vamos ficar todos de pé? Todos de pé. Coisa boa.